Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós voltamos aqui, como prometido, falar mais um pouquinho sobre campo harmônico. E hoje nós vamos aprofundar mais um pouco nessa caminhada do campo harmônico. Nós já falamos no modo básico, já falamos aí com os intermediários, e hoje nós vamos falar para um pouquinho mais profundo, vamos falar com os avançados. Como incrementar algumas técnicas nesse campo harmônico tão profundo, tão vasto que é de conhecimento e de ideias para você tocar o melhor possível, tanto no seu louvor quanto você que gosta de tocar em casa ou toca numa banda. Eu não sei, às vezes você está querendo às vezes só ter conhecimento bem, mas esse canal é o canal onde você vai alcançar vários conhecimentos de teoria musical e, claro, como ser um bom ministro de louvor, como estiver inserido no seu ministério de louvor. Meu nome é Adriana de Moura, eu sou professora de música, já trabalho no Ministério de Louvor há mais de 30 anos e assim a gente tem alcançado várias coisas. Então, hoje é dia de aprender e eu conto com você e nossa aula começa agora. Bem, no nível básico, né, a gente aprendeu como montar o campo harmônico, como o campo harmônico funciona, a gente aprendeu que ele é um grupo, né, de acordes que trabalham todos dentro do mesmo tom. Isso é só uma revisão, tá, gente? Você aprendeu que você usando aquelas notas dentro do tom, você tem acordes maiores e menores, e esses acordes, eles juntos podem ser utilizados naquele determinado tom para você poder estar tocando. Depois a gente foi aprendendo como ir fazendo alguns tipos de aplicações para poder deixar o campo harmônico mais amplo, né, na questão do conhecimento de acordes, como a gente pode usar, às vezes, acordes até que a gente pega emprestado, como os acordes modais, que a gente pega emprestado de outros tons para poder inserir, a gente usa as dominantes secundárias, e a gente foi aprendendo isso lá no vídeo do intermédio. Você pode voltar lá se você não viu, para você tá aprendendo. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre essas dominantes secundárias. Nós vamos estar falando sobre reharmonização, nós vamos estar falando sobre tensões, tá? Um pouquinho do campo harmônico menor, que são coisas que a gente pode aplicar na música para fazer com que ela fique ainda mais aquela música fique ainda mais bem trabalhada, bonita de ouvir, porque na verdade, né, a harmonia em si, ela não é só, principalmente você que toca na igreja, a harmonia em si, ela não é só um simples estudo, um conhecimento de acordes, mas também, através daqueles acordes, você pode gerar um ministério profético, você pode gerar uma atmosfera. Então, a gente vai incrementando esses acordes para que a gente possa gerar isso também no mundo espiritual. Não só no mundo espiritual, como na igreja, e até para dar um gosto a mais, né? Porque a gente sabe que a música, ela toca a nossa alma, né? Então, hoje a gente vai entrar nessas partes. Agora nós vamos para o computador que eu vou mostrar para vocês, vou tentar explicar, gente, essas matérias assim, no modo mais prático e resumido possível, tá? Mas a gente depois, mais para frente, eu vou estar entrando assim com mais profundidade em cada parte das coisas que a gente tem aprendido aqui do campo harmônico, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai agora, vou mostrar para vocês e vou explicar como funcionam essas ideias aí que a gente pode aplicar no campo harmônico dentro da música. Por exemplo, se eu então, em vez de eu tocar Dó, Sol, Lá menor, Fá, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar Dó, agora eu vou pro Ré, Mi maior, viu só? Eu gerei aí uma tensão, eu mudei, o campo ficou mais amplo, mais completo. Então, o que você vai fazer? Eu vou pedir que você agora pratique, você vai praticar. De que maneira? Você vai pegar aqui, vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui 4 notas também,
Vou mudar o campo harmônico, vamos para Sol maior, tá bom? E aí nós vamos tocar, ó, Sol, Ré, Mi menor e Dó. E aí você vai transformar esses acordes aqui, ó, utilizando a dominante secundária. Pausa esse vídeo, tenta fazer e depois a gente continua, beleza? Vamos lá, pessoal. Agora indo para reharmonização. O que vem a ser, então, reharmonização? Reharmonização é eu pegar a música ali da maneira simples e modificar ela sem que eu mexa na melodia. A melodia da música fica intacta, mas eu vou criar aqui algumas coisas que vão modificar a maneira que a gente vai ouvir essa música, né? Ela vai manter essa melodia intacta e assim a gente vai conseguir. No louvor, por exemplo, a gente pode manter, não sei, o verso simples e você reharmonizar somente, por exemplo, a ponte ou o pré-refrão para poder criar aí algo diferente. E há várias maneiras da gente fazer essa reharmonização, tá, gente? A gente pode utilizar as dominantes secundárias, a gente pode utilizar o empréstimo modal, a gente pode utilizar as tétrades, a gente pode utilizar a cromática, a gente pode utilizar, por exemplo, inversões de acorde. Você pode inverter também a maneira que você vai, a ordem dos acordes. Então, assim, tem várias maneiras da gente fazer aí a reharmonização. Então, mais ou menos para você entender, olha só o que seria. Eu tô aqui, por exemplo, tocando Sol. Toco aqui um Sol simples. Aí vou, por exemplo, para um Ré. Vou para um Mi. E vou para um Dó. Aí, se eu quiser pegar essa mesma melodia que eu acabei de criar aqui para vocês e eu quiser reharmonizar ela, como é que eu faria? Primeiro, é claro, colocando as tensões, porque as tensões também é uma reharmonização. Colocaria aqui esse Sol. Aí poderia, por exemplo, acrescentar aqui um Si menor com sétima, um Mi maior, um Lá menor, um sétima, vai ficar mais bonito. E aí posso aqui pegar um Ré e finalizar num Sol natural. Viu só? Eu simplesmente apliquei uma dominante secundária aqui, coloquei aqui uma sétima, coloquei uns tétrades, coloquei aqui várias coisas, eu fiz um empréstimo modal, para poder a gente reharmonizar essa canção. Então, assim, há várias maneiras que a gente pode utilizar essa reharmonização. Eu vou dar alguns exemplos, tá, de reharmonização agora aqui no quadro, para vocês observarem em tipos de aplicações diferentes como eu posso reharmonizar. Simples, bem rapidinho para a gente poder aprender. Vamos lá? E se eu quiser, por exemplo, estamos falando aqui, né, do campo harmônico, se eu quiser fazer, por exemplo, uma modulação estratégica para fazer uma subida de tom, como que eu iria fazer então? Porque isso é uma ideia também que a gente pode utilizar. Por exemplo, eu estou de Sol maior e quero ir para Lá. Como eu faria essa modulação estratégica? Eu tenho aqui sempre a dominante, ela ajuda demais para poder você preparar para o próximo tom. Então, se você está em Sol e você vai para Lá, você tem que lembrar que a dominante de Lá vai te preparar para poder para você encerrar em Lá, para você começar um outro tom. Então, a quinta, a dominante dela é sempre importante para você utilizar quando você quer fazer uma modulação, por exemplo, de subida de tom. Então, por exemplo, eu tô aqui tocando em Sol, né? Aí vou preparar para subir para Lá. E
comecei lá. Você observou que eu utilizei a quinta? Então, a quinta dominante dela, que foi o Mi maior aqui no caso, ele gerou uma tensão aonde eu precisava, né, encerrar ali pedindo alguma coisa para a gente encerrar. Então a gente finalizou ali em Lá para poder dar essa tensão ser gerada. Então, assim, dessa maneira, a gente consegue fazer essa modulação. Pensa que a modulação ela também não pode ser abrupta. Você pode fazer modulação para subidas de meio tom. Você pode fazer, por exemplo, uma modulação cromática para trabalhar, para poder pegar, por exemplo, você está aqui tocando em sol, né? Aí de repente você pode fazer aqui, ó. Entendeu? Você pode utilizar, por exemplo, dessa maneira que a gente pegou, ou você pode pegar de várias maneiras. Você pode até ter ido, né? A gente está aqui no Si bemol, podia ter pego no Lá bemol, né? E assim por diante. Então, nós vamos utilizando várias maneiras para que essas modulações elas encaixem de uma maneira bem interessante. Da mesma forma, como eu posso usar ali o menor, né, harmônico, tônico a tom menor harmônico. O tom menor harmônico, ele vai fazer com que as músicas também criem ali uma atmosfera diferente. Tudo gerado, gente, a gente vai ver que quando a gente está, por exemplo, no Lá menor, a gente tem ali acordes que vão gerar atenção, acordes que vão dar ali uma significância que vai deixar com que ele crie a dominante. Nesse menor, no caso, a gente também tem o Mi, que vai ser também a dominante aqui dessa melodia, porque a gente tem o que é o Sol sustenido, né? Ele está ali encaixado. Então, para a gente resolver em Lá menor, a gente precisa, quando a gente está, né? A gente tem... Viu só? Eu toquei aqui acordes que envolvem o menor e assim eu posso incrementar, né? Jogo um Ré menor aqui, ó. Posso jogar um Dó e o Mi e terminar em Lá. Bem, eu posso utilizar porque ele vai trazer um pouco de sensibilidade, né? Quando eu toco assim em tons menores, geralmente, né, os hinos assim de fogo, os hinos que geram esse tipo de tensão, eles são corinhos de fogo cantados na Assembleia de Deus, né? Que a gente gosta muito de cantar em vigílias, né? Quem sabe? É muito bem utilizado e a gente pode incrementar. Lembrando que os acordes menores, os harmônicos, né, menores, eles estão interligados com as suas escalas relativas maiores, que eu já tive explicando aqui no canal. Você não encontrou, vai numa aula passada aí que você vai achar a gente falando sobre escala relativa. Até você vai conseguir encontrar sobre ela na primeira aula que eu dei do campo harmônico aqui para iniciantes. A gente vai falar um pouco ali sobre as escalas relativas. Então, se a gente consegue trabalhar bem a escala maior, harmonicamente falando, a gente consegue aplicar na escala relativa menor dele. Interessante, não é? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula foi assim, eu tentei ser o mais prática possível para trazer compreensão. Você gostou? Se você gostou, dá um like, já vai aí clicando aí para poder dar uma incrementada aí no nosso canal. Partilha com pessoas que você acha que precisam ter esse conhecimento. Comenta o vídeo, entendeu? Porque é importante, assim o YouTube vai entender que esse conteúdo vale a pena outras pessoas ouvirem para poder entregar para mais pessoas, né? Porque afinal a gente tem que crescer junto e conhecimento ele está aí para ser entregue para todos que querem aprender. Fiquem com Deus, até a próxima, até semana que vem, que tem mais, tá bom? Tchau, pessoal!